Boa tarde. Boa tarde. Começa agora mais um jornal informativo. Militares estão insatisfeitos. É abolida a escravidão no Brasil. Cafeicultores pressionam o governo. Foi proclamada a República do Brasil. Não percam, ainda hoje, entrevista com o Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil. Militares estão insatisfeitos. Devido à pouca valorização dados aos soldados brasileiros após a vitória na Guerra do Paraguai, eles manifestam sua revolta e mágoa contra o imperador, que não proporcionou aumento na patente e nem remuneração alta a eles. Além disso, segundo eles, o exército tem equipamentos defasados e uniformes desconfortáveis, precisando de reforma. Voltaram da guerra com vontade de abolir a escravidão e proclamar a República, para estabelecer a justiça e o desenvolvimento do país. É abolida a escravidão no Brasil. Depois de muitos manifestos por parte dos intelectuais, de alguns poucos cafeicultores com ideias iluministas e da maior parte dos soldados brasileiros, foi assinada a Lei Áurea. Essa lei, assinada pela princesa Isabel em 19 de maio de 1888, foi a quarta e decisiva. As três primeiras foram, respectivamente, Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro, Lei do Sexagenário, que garantia liberdade aos escravos a partir dos 60 anos, Lei do Ventre Livre, na qual o filho das escravas nasceriam livres. Todas as anteriores foram uma tentativa de acabar com a escravidão de maneira gradual. Porém, rumores de que a pressão inglesa para o fim da escravidão no Brasil tenha sido tamanha que Dom Pedro II viajou para a Europa com a lei escrita para que sua filha assinasse, já que não queria provocar a ira dos cafeicultores. Os ingleses queriam aumentar suas vendas e, para isso, precisavam do maior número de trabalhadores livres. Por isso, a pressão para a abolição. Juliana está na principal rua do Rio de Janeiro e quer saber a opinião da população a respeito da abolição da escravidão. Boa tarde, estamos aqui no centro do Rio de Janeiro e queremos saber a opinião do público a respeito da abolição da escravatura. Eu acho justo, afinal eles são gente como nós, trabalham até mais e não recebem nada além de pancada. E eu não queria essa vida não. Ter direito a ficar junto de minha família, ter que ver meus filhos serem levados embora e eu nunca mais poder ver, isso não é certo. Verdadeiro absurdo. O desenvolvimento das propriedades do meu marido vão ser abaladas, da economia brasileira também. Antes o lucro era de 95%, pois eles mesmos fabricavam suas roupas e comidas. E agora terem que pagar trabalhadores, nosso lucro com certeza vai diminuir. Qual a sua opinião? Certo demais. Só eu sabia como essas mulheres e esses homens tinham que trabalhar, apanhar quando as coisas não davam certo. Tiveram que ser cristãos na marra. Era uma violência, inclusive cultural. Até que enfim, tão sonhada alforria foi concedida a todos os escravos e não dados poucos mediante chantagem, que os fazia trabalhar mais, em muitos casos nunca receber de verdade. Minha única preocupação é onde vão trabalhar toda essa gente livre do papel e presa no preconceito. Obrigada, é com vocês aí do estúdio. Foi proclamada a República. Depois de forte pressão, reuniões secretas, panfletagens e discursos do Partido Republicano, que funcionava de maneira clandestina, foi proclamada a República do Brasil. Isso ocorreu ontem, dia 15 de novembro de 1889. A pressão dos militares, assim como a indignação dos cafeicultores, desgostosos com o fim da escravidão, resultaram na instituição da República em nosso país. Ao vivo, nossa repórter Roberta Leite está entrevistando o primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca. Boa tarde, Marechal. Boa tarde. Por que foi proclamada a República? Veja bem, muito simples. O imperador nunca governou, sempre foi elite cafeicultora. Essa elite se acostumou a administrar e não via necessidade de ter um governante que não decidia. Além disso, se sentiram prejudicados pelo fim da escravidão. Embora nesse ponto discordamos. Mas qual a importância do Exército na proclamação da República? Fizemos pressão desde o final da Guerra do Paraguai.
pois vimos como é mais desenvolvida uma sociedade que tem como sistema de trabalho mão de obra livre e como é justa quando pode escolher seus governantes. Além de nós propagarmos nossas ideias, tínhamos o apoio da intelectualidade brasileira, que em grande número era abolicionista republicana. Se os cafeicultores estavam tão preparados, por que não assumiram a presidência? Porque no fim do segundo reinado havia agitação popular. E como eles não queriam se envolver nisso, combinaram que para me recompensar por ter proclamado a república, eu seria presidente. E também pelo fato de um militar no poder colocaria mais ordem no país, e para que depois eles pudessem administrá-lo sem revoltas populares. Tenham todos uma ótima tarde. Obrigada, Marechal. É com vocês aí do estúdio. Vejamos como ficará o tempo hoje. Tempo estável em todo o Brasil, no sul, no sudeste, no centro-oeste. Está ensolarado. No sul está 29 graus, no sudeste 27 e no centro-oeste 31 graus. Obrigado, Lívia. Tenham todos um excelente dia. Continue conosco durante toda a programação.